Olá, pessoal. Eu sou o professor PH Moreira e nós iremos aqui, nas aulas de hoje, fazer uma retrospectiva nesse primeiro semestre de 2020 dos principais julgados do STF e do STJ que ocorreram na área do processo penal. Então, eu elaborei aqui uma apresentação, fiz uma seleção de alguns julgados que ocorreram no primeiro semestre e a gente vai comentar aqui junto com vocês. Vamos trabalhar aí em 2 ou 3 blocos de 20 minutos. Então, vamos lá para conferir como que vai ser nosso primeiro julgado aí. Bom, meu nome é Paulo Henrique Moreira, né? Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, curta aí o canal e siga o canal do YouTube. Mas também pode me seguir lá no Instagram, que é Prof. PH Moreira. E aí vocês vão ficar por dentro aí de algumas dicas do nosso projeto aí, Fechando o CPP. O primeiro julgado de hoje, ele se trata do desaforamento. Bom, essa decisão, ela se trata do HC 492-964, julgado no informativo 668 do STJ, no dia 3 de março de 2020. O que aconteceu nesse julgado? Vou contar um pouco da história, né? Esse julgado, ele se tratou de uma apelação solicitada pela defesa, pedindo por um novo júri. E o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aceitou a apelação, definindo então uma data de um novo júri. E aí, ao solicitar e o Tribunal de Justiça aceitar esse pedido de novo júri, houve uma declaração do promotor de justiça dizendo que aquele recurso era meramente protelatório, que a defesa estava, na verdade, com o intuito de atrasar o processo, fazer com que atrasasse, prescrevesse o processo e o seu cliente ficasse em liberdade. E essa declaração do promotor teve uma certa repercussão nas redes sociais e na mídia. Daí, a defesa, então, fez um novo pedido ao Tribunal de Justiça, pedido pelo desaforamento. E o que é o recado principal desse informativo que está escrito aí? Que uma simples consideração de parcialidade dos jurados do Tribunal do Júri, em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia, é insuficiente para o desaforamento do julgamento para outra comarca. E aí você deve estar pensando aí, o que é desaforamento? Desaforamento é o deslocamento do julgamento do caso para uma outra comarca. Esse deslocamento irá alterar a competência territorial do júri em virtude dos motivos previstos taxativamente na lei. Mas vamos lá. Quais seriam, então, os motivos que autorizam o desaforamento? Eles estão contidos lá no artigo 427 e 428. E quais são esses motivos, né, que autorizariam o desaforamento? Seria o interesse da ordem pública, uma dúvida sobre a imparcialidade do júri, a falta de segurança pessoal do acusado, e depois, em razão de comprovado, eu até grifei aí o comprovado, excesso de serviço, e se o julgamento não puder ser realizado em virtude disso, no prazo de 6 meses. Eu grifei, porque já vi cobrando em prova esses 2 itens, tanto 6 meses quanto comprovado. Contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então, esse pedido foi com base no inciso B, que é a dúvida sobre a imparcialidade do júri. Então, a defesa alegou que, devido às declarações do promotor, seria imparcial o júri, por isso a defesa solicitou o desaforamento. E quem pode requerer? Poderá requerer o Ministério Público, o assistente de acusação, o querelante, o acusado, e também é possível haver mediante representação do juiz no caso desse comprovado excesso de serviço.
E quem irá decidir do desaforamento é o Tribunal de Justiça, se for Justiça Estadual, ou o TRF, se for inerente à Justiça Federal. A súmula 712 do STF, ela diz que é nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa. Então, eu assinalei essa súmula aí porque ela se refere ao desaforamento. Então, anotem aí. Um detalhe importante, o artigo 427, ele trata que o desaforamento do julgamento será para outra comarca, da mesma região. E essa outra comarca, ela deve inexistir os motivos pleiteados por quem requerer o desaforamento. Não adianta você fazer o desaforamento para uma comarca contígua e essa comarca permanecer com os mesmos motivos que foram solicitados no desaforamento. Um caso prático, que é que eu já falei para vocês, né, que o promotor fez essa declaração e daí a defesa solicitou o desaforamento. Qual foi a resposta do Tribunal de Justiça? O pedido não foi acolhido pelo Tribunal de Justiça, porque o desaforamento é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada por fatos objetivos e concretos sobre a parcialidade do conselho de sentença. Daí eu grifei fatos objetivos e concretos. Tem outros julgados que estão assinalados aí, que comprovam também a necessidade de ter razões fortes, razões objetivas, concretas, que possam determinar a parcialidade. Então, percebam bem que para haver o deslocamento, nesse julgado do HC, ele precisa ter esses motivos de razões objetivas e concretas para ocorrer o deslocamento do desaforamento. O próximo julgado que eu trouxe foi um RESP, 1.795.962 de São Paulo, julgado dia 10 de março de 2020. Ele trata, aí depois vocês vão ler, sobre a suspensão condicional do processo. Aí tem os motivos, né, da ementa que foi colocada nesse julgado, mas é importante explicar algumas coisas antes de tratar dessa ementa. O que esse julgado disse, em síntese? Que o cometimento do crime do artigo 28 da Lei de Drogas deve receber o mesmo tratamento que a contravenção penal, para fins de revogação facultativa da suspensão condicional do processo. Aí, acredito que vocês já sabem, né, do artigo 28 da Lei de Drogas, que se trata sobre consumo pessoal, já ouviram falar sobre a suspensão condicional do processo, mas vamos revisar os conceitos. A suspensão condicional do processo está contido lá no artigo 89 da Lei 8.099. Ele é um instituto despenalizador oferecido pelo Ministério Público ou pelo querelante ao acusado, e que tenha sido denunciado por crime cuja pena mínima seja igual, notem, igual ou inferior a 1 ano, e que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, desde que presente os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, que está contido num outro artigo, que é o 77 do Código Penal. Qual seria, então, uma dica importante nesse processo? Não se aplica, isso aqui é uma dica valiosa que há pouco tempo que eu tomei conhecimento dessa dica. A suspensão, então, não se aplica apenas aos processos do juizado especial, infrações de menor potencial ofensivo, mas a todos aqueles cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Então, a pena, ela sendo igual, a pena mínima sendo igual ou inferior a 1 ano, não importa se a pena máxima seja superior a 2 anos. O que importa é que ela seja mínima, igual ou inferior a 1 ano. Se ela for superior a 2 anos, não vai caber no GCRIM. Então, mesmo que não caiba no GCRIM, mas se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, caberá a suspensão condicional do processo. Essa dica é muito importante. Então, vamos reforçar aí os requisitos da suspensão condicional? Vamos, tio PH. Uma brincadeira aí com vocês.
é literalmente a redação do artigo 89 da Lei 9.099. O réu deve estar acusado por crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Aqui o que vale é a pena mínima. O réu não pode estar sendo processado ou ter sido condenado por outro crime. E devem estar presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Vamos, então, fazer algumas observações importantes aí. Neste cálculo da pena, inclui eventual qualificadora, privilégio, causas de aumento e diminuição. Então, ao considerar a pena mínima, são consideradas esses itens, qualificadora, privilégio, causas de aumento e diminuição. A súmula 723, vocês depois vão dar uma lida nela, fala sobre a suspensão onde que não é admitida, né, na questão dos crimes continuados, onde a pena mínima da infração mais grave seja superior a 1 ano. Então, cuidado, essa súmula cai demais em provas. E a 243 do STJ, que depois vocês vão dar uma lida também, para o vídeo não ficar muito grande aqui. E um outro detalhe é que aplica-se também nos casos em que a pena combinada for só de multa, é tranquilo isso, é pacífico, e também nas hipóteses em que a pessoa for acusada da prática de contravenção penal. Por fim, a suspensão condicional do processo não se aplica aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, ok? Nada mais que justo de não aplicar a suspensão nos crimes contra a Lei Maria da Penha. O que seria período de prova? Seria a suspensão pelo prazo de 2 a 4 anos, desde que ele aceite a cumprir determinadas condições. E essas condições podem ser legais, determinadas pela lei, ou condições judiciais, que o próprio juiz pode determinar outras condições além das legais. Vamos dar exemplo aqui de algumas condições que existem. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades, não ser processado por outro crime ou contravenção. Além dessas, o juiz pode determinar outros tipos de atividades e condições. Realizar uma atividade voluntária em alguma entidade de classe e assim por diante. Se a pessoa cumpriu todas as condições, ocorrerá a extinção da punibilidade, com uma sentença extintiva que se refere ao artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9.099 de 95. Mas e se essa pessoa descumprir as condições da suspensão? É aí que entra o julgado. Você terá a revogação obrigatória ou a revogação facultativa. Esses dois itens estão inseridos na lei. A própria lei irá dizer quando ocorrerá a suspensão obrigatória e quando será ocorrida a revogação facultativa. A suspensão será obrigatória quando o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem justo motivo, a reparação do dano. E a facultativa será quando o acusado vier a ser processado no curso do prazo da suspensão por contravenção. Reparem que o item da obrigatória revogação é crime, e aqui, na facultativa, será contravenção. E, por fim, na facultativa, descumprir qualquer outra condição imposta. Também será uma revogação facultativa. Suponhamos, então, trazendo para o nosso caso concreto desse julgado, que é um dos julgados que eu achei mais interessante, devido ao conteúdo de informações que existe, vamos dar um exemplo hipotético. É um exemplo hipotético. Reparem aí que eu coloquei até entre aspas. Uli, um nome qualquer, Uli, durante o período de prova, cometeu e foi processado pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Durante o período de prova, tá? Olha só, alguns detalhes sobre esse artigo 28.
O porte de droga para uso próprio, ele tem recebido um tratamento diferenciado pela jurisprudência e também pela doutrina. Isso é fato notório. Ele não gera reincidência, não impede a concessão do benefício da redução de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Portanto, se ele é tão benéfico assim, se ele tem um tratamento tão especial, não deveria ser uma revogação obrigatória, e sim facultativa. E aí eu disse aí para vocês, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para a revogação da suspensão condicional do processo. Foi isso que aconteceu nessa decisão. Houve, então, a suspensão facultativa, o juiz poderá suspender ou não, devido a dar um tratamento ao artigo 28 da Lei de Drogas com um maior abrandamento. Então, o artigo 28, ele deve ter uma interpretação no mesmo sentido de uma contravenção. Vamos dar uma pausa aqui agora para a gente gravar um outro bloco, para não ficar blocos muito grandes, e daqui a pouco eu volto aí com vocês.